Vamos direto ao Centro Especializado em Reabilitação, o SEC de Santa Cruz. João Fernandes fala com profissionais que participam do mutirão que avalia a saúde de recém-nascidos e mulheres grávidas diagnosticadas ou com suspeita de Zika vírus. Não é isso, João? É com você. Ao vivo aqui do CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Nós já estamos aqui ao lado do Dr. João Neri, também ao lado da doutora Nívia Reis, que estão desde ontem aqui realizando esse trabalho, esse rastreamento, né, em mulheres grávidas, crianças, né, puérperas também, e buscando identificar esses casos. Então, o doutor João falava, né, que Santa Cruz, de mais de 30 casos que o Rio Grande do Norte registrou, o Santa Cruz registrou 30 casos de Zika. Não quer dizer que esses casos foram em mulheres grávidas, mas foram 30 casos de Zika. Foram em mulheres grávidas. Então, o doutor já retifica aqui a informação. 30 casos em mulheres grávidas aqui na cidade de Santa Cruz. A gente vai entender um pouco melhor, então, como é que está sendo esse trabalho e quais os problemas, né, em saúde que a microcefalia apresenta em crianças aqui no município de Santa Cruz. Bom dia, doutor João. Bom dia. Como eu falei para você anteriormente, a CESAP identificou 32 casos de Zika em gestantes aqui no estado, no 30 só em Santa Cruz. Isso chamou nossa atenção, porque Nívia e eu, Nívia é professora da UFRN, eu faço doutorado também na UFRN, e a gente está trabalhando com esses casos de microcefalia em Zika. E com essa informação, a gente decidiu vir para cá para avaliar esses pacientes, para confirmar essa possibilidade de ser microcefalia decorrente de Zika na gestação, e acompanhar futuramente essas crianças, o seu desenvolvimento, orientação às mães sobre esses casos. Doutor, para contextualizar, o que é a microcefalia? Bom, microcefalia, como o próprio nome já diz, significa uma cabeça pequena. Você tem um padrão normal de desenvolvimento do crânio, né, geralmente associado ao crescimento do cérebro, e quando esse tamanho está abaixo dessa curva de normalidade, a gente chama de microcefalia. Doutora Nívia, como tem sido esse trabalho, iniciado ontem aqui, quantos atendimentos e como é que é feito? Então, bom dia, doutora. Bom dia a todos. Aqui nós viemos para cá com o objetivo de conversar, examinar e colher alguns exames das gestantes que tiveram esse quadro de suspeita de umas confirmadas, outras ainda não, e das que já tiveram seus bebês, olhar os bebês, examinar os bebês, fazer as medidas do tamanho da cabeça, fazer teste de desenvolvimento e colher os exames agora dos bebês para a gente tentar identificar se essas crianças que foram expostas, né, na gestação, ou seja, a mãe teve a doença, a gente quer saber se elas foram acometidas ou não pela Zika que desenvolve a microcefalia, assim como outros sintomas. Então, nem todas as gestantes que têm a doença, que têm a Zika, vão desenvolver esses quadros mais graves, mas a gente precisa acompanhar essas crianças. Porque dentro dessa doença hoje, né, que desde 2015, lá na UFRN, eu e mais um grupo grande de pessoas, de profissionais acompanhamos, nós temos aqueles casos mais que ficaram conhecidos, né, com a microcefalia bem importante, com um quadro neurológico bastante importante, mas também a gente sabe, né, na literatura de outros serviços, e até mesmo aqui, de pessoas, de crianças que tiveram contato com a Zika ainda na gestação, ou desenvolveram sintomas menores, ou até agora, até o momento, 5, 6 anos depois do surto, são crianças com desenvolvimento normal. Então, a gente precisa acompanhar todas essas crianças e, se tiver alguma alteração de crescimento e desenvolvimento, crescimento do cérebro e desenvolvimento, a gente tem como começar as terapias, os tratamentos precocemente, né? Uma criança, ela pode desenvolver microcefalia na primeira infância? Então, a microcefalia, né, como o Dr. João falou, que é a cabeça pequenininha, ela tem inúmeras causas. Tem muita coisa que leva à microcefalia, desde a barriga da gestante até depois disso. Então, isso é uma coisa que todo pediatra deve acompanhar.
o crescimento da cabecinha do bebê, assim como o peso e a estatura, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, uma das causas são as doenças infecciosas, que a mulher, a gestante, tem algumas infecções, não são todas, elas podem levar ao não crescimento da cabeça ainda dentro da barriga, e a zika é uma delas, tá? Então, essa criança já pode nascer com microcefalia, porque o vírus da zika já fez a alteração, né, que ele costuma fazer já intraútero, ou então pode acontecer depois. O bebê nasce com a cabeça normal, mas as medidas do primeiro, segundo, terceiro mês, a gente já começa a perceber que o crescimento não está bom, está fora do padrão de normalidade. Então, a gente já tem que pensar na possibilidade de alguma alteração, sim, pela zika. Agora, não é só a zika que causa isso, nós temos inúmeras doenças que podem causar, e que todo pediatra tem que estar, pediatra, a equipe da unidade básica de saúde que faz o CD, né? Não é só o pediatra, as pessoas que acompanham bebês têm que estar muito ligado no crescimento, inclusive da cabeça. Doutor João, com esse trabalho que os senhores, né, o governo do estado, através da CESAP, Prefeitura de Santa Cruz, o FRN, com esses atendimentos, né, foi identificado aqui que uma criança, uma mãe, depois de apresentar os sintomas de zika, foi identificado que a criança pode desenvolver microcefalia. Qual o procedimento a partir daí? Como é que vocês orientam? Na prática, como acontece? Bom, essa criança, uma vez identificada a microcefalia, ela vai ser acompanhada tanto aqui no CER, para estimulação, como na pediatria, lá na Universidade Federal, quanto comigo também, que sou médico urgente do Estado, lá no CRI. Porque a gente tem microcefalia, como o Nívia falou, não só por infecções congênitas, como Zika, mas também existe microcefalia por quadros sindrômicos. Então, muitas vezes, o Zika na gravidez é só uma condição que chamou a atenção para a avaliação da criança. Por exemplo, quando nós começamos o trabalho em 2016, né, com o surto de 2015, e a gente avaliou muitas crianças lá para cá, a gente viu que muitos desses casos de microcefalia que foram encaminhados para a nossa avaliação não eram crianças que, embora a mãe tenha tido estado de zika, ou pelo menos um quadro exantemático, que é aquele pintadinho vermelho no corpo, né, durante a gravidez, mas sim eram crianças que tinham microcefalia por outros motivos. Teve de abortamento, crianças que tinham histórico familiar de microcefalia, quadros sindrômicos outros, né? Algumas crianças, como o Nívia falou, nasceram com período encefálico normal e desenvolveu ao longo do seu crescimento. Então, esse acompanhamento é importante. Se a criança for identificada com microcefalia ou com qualquer outra complicação neurológica, ela vai ter aqui no CER o seu apoio de estimulação, vai ter acompanhamento pediátrico especializado no hospital universitário, né, da pediatria, da UFRN, e ou comigo, se for um quadro sindrômico, lá no CRI de Natal. E como se evitar que o bebê nasça com microcefalia? Existe uma maneira, como vocês orientam, como a saúde pública orienta a grávida, né, as mães, os pais, a estarem tomando os cuidados para a criança não nascer, não desenvolver microcefalia? Bom, a principal orientação que a gente pode dar para um casal que pretende ter filhos é fazer um bom acompanhamento de pré-natal, primeiro um bom planejamento, né? Você não está engravidando à toa, assim, numa situação que você não está em boas condições de ter um bom acompanhamento, porque muitas vezes você não tem estrutura naquele momento para ter um acompanhamento adequado, você não está numa situação social adequada para engravidar. Então, o planejamento seria a principal ideia. Vamos ver, é bem complicado no nosso país. Mas depois disso, você tentar buscar o melhor acompanhamento de pré-natal possível, né? As prefeituras sempre oferecem acompanhamento de pré-natal. A gente estava até aqui elogiando as fichas das mães aqui de Santa Cruz, que são fichas muito bem estruturadas, muito bem preenchidas, com os dados completos. Realmente uma situação bem interessante em Santa Cruz, coisa que a gente não vê, que a gente até ficou feliz de ver, porque não é algo tão comum. Então, quando você tem esse acompanhamento adequado, você já previne muitas complicações. Agora, tentar evitar é difícil, porque uma infecção você não tem como evitar para pegar uma infecção. Ainda mais Zika, que é uma situação que muitas vezes se assemelha apenas a um resfriado,
você não tem como evitar esse tipo de condição. E outras condições também, não é só zika. Você cita megalovírus, que também é uma condição que a infecção não tem tantos sintomas, toxoplasmose não tem tantos sintomas. São outras infecções que também podem provocar microcefalia e que você não tem como evitar esse tipo de coisa. Você não pode pegar a mãe e trancar dentro de uma redoma, né, em um quartinho, só sai daí depois que a criança nascer. Isso é meio complicado, né? Muito bem. Olha, nós queremos agradecer aqui a disponibilidade, né, doutor João e doutora Nívia Arraes, né, que hoje nos concedeu essa entrevista e que estão realizando esse trabalho aqui de rastreamento de Zika vírus aqui em grávidas, puérperas e nas crianças aqui da cidade de Santa Cruz, né? Só uma última pergunta, doutora. Foram identificados casos aqui em Santa Cruz de microcefalia nesses 2 dias de atendimento? Ontem, na verdade. Hoje os atendimentos ainda vão acontecer, né? Então, até o momento, as crianças que nós examinamos não têm a microcefalia. Então, o tamanho da cabecinha das crianças que nós vimos até o momento é normal. Mas isso, como eu falei anteriormente, não significa que elas não tenham a infecção. Então, por isso que nós estamos fazendo esse acompanhamento, vamos continuar acompanhando essas crianças, né, não só aqui em Santa Cruz, mas nas especialidades, quando for o caso, e colhendo os exames para a gente confirmar ou não essa infecção, porque a infecção da Zika e da chikungunya, elas podem se confundir, não só do ponto de vista clínico, como no laboratório também existem algumas limitações do diagnóstico. Então, é importante a gente acompanhar, não assustar a população ou as mães em relação a isso, mas essas crianças têm que ter um acompanhamento muito de perto. E assim, você só complementando, né, o que você falou em termos de evitar microcefalia, então, tem muitas causas que a gente não consegue evitar, mas eu acho que é uma boa oportunidade da gente lembrar a questão da zika, da chikungunya, da dengue, ou seja, das doenças que são transmitidas pelos mosquitos, que isso sim a gente pode evitar. Então, é o trabalho constante, contínuo, incansável de tentar melhorar a condição de mosquitos no nosso país, né? Porque eles é que transmitem essa doença. Então, nesse ponto, que a gente pode evitar para uma complicação, por exemplo, com uma criança com microcefalia por zika, e até a chikungunya, que não dá microcefalia, mas ela também pode mexer e fazer alterações no bebê, principalmente depois que ele nasce, né, no período bem próximo do nascimento, é evitar esse tipo de doença, que são doenças preveníveis, né, com ações políticas, com ações de saneamento, com ações, enfim, né, que a gente precisa tanto para isso e para tantas outras coisas. Muito bem, ok. Então a gente mais uma vez agradece. Deixa aqui o doutor João e também a doutora Nívia à vontade para as considerações finais. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço o interesse de vocês em divulgar essa ação e as orientações que a doutora Nívia já passou, né? Muito bom a gente ter a ideia de que a população tenha noção dessas condições. Ok. Doutora Nívia, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Ok, então, aqui direto do SER, Santa Cruz, né, com o apoio técnico do Chagas Costa, João Fernandes. Para o Primeira Hora é com você, Albanese. João, muito obrigada pelas informações. Chama a atenção esse número, não é, expressivo de Santa Cruz com casos de Zika em mulheres grávidas, não é? Pois é, Santa Cruz viveu um surto dessas doenças, dessas arboviroses, né? Como a gente chama Zika, chikungunya, dengue. Esse ano foi um ano bem difícil e aí se tenta até estudar o que está acontecendo, né? Com relação a isso no município, né? E também saber dos efeitos, porque quando a Zika surgiu lá em 2015, era praticamente uma certeza que a criança nascer com microcefalia. A gente teve um surto disso no Nordeste especialmente, né? Hoje não. Né, hoje aparentemente se estuda justamente essa possibilidade de uma mutação no vírus, né, porque aparentemente as crianças estão nascendo saudáveis, né, por isso que está vendo esses estudos, para tentar entender o que está acontecendo, né.